Vamos colocar em pé, amados irmãos, e vamos ler a palavra do Senhor. Gálatas, essa manhã Deus me orientou a trazer a mensagem do Senhor em Gálatas capítulo 6, verso 17, apenas um versículo dessa manhã. Eu quero a ajuda dos irmãos para nós lermos. Diz assim o apóstolo Paulo a Gálatas 6, 17, não sei se será projetado, mas é um texto bem conhecido. Diz assim: sem mais, que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Amém, queridos irmãos? Agora só vocês leiam para mim. Sem mais, ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Ó Pai bondoso, nesse momento eu me coloco de trás da tua cruz e peço, ó Pai bondoso, que o Senhor esteja aqui falando aos nossos corações, como o Senhor tem falado ao meu coração. Que essa mensagem alcance, ó Deus, mente, coração e principalmente traga transformação que cada um precisa. Fala-nos, ó Deus, molda-nos, ó Deus, nesta manhã, e que possamos sair daqui felizes, abençoados, transformados, alegres, pela ministração da Tua palavra em nossos corações. Em nome precioso de Jesus que eu oro, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Quero falar essa manhã, a esse seleto auditório, essa igreja querida, sobre as marcas do Senhor Jesus Cristo na vida dos crentes. Uma marca mesmo. Você tem essa marca? Eu quero orar, eu quero pedir que você saia essa manhã com pelo menos uma marca. A marca do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento da história que Paulo escreveu Gálatas, ele estava preso. Ele estava preso por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. E ele gastava o seu tempo na prisão não como um preguiçoso, não como um vagabundo, mas uma parte então do seu tempo ele gastava estudando a pregação, estudando as Escrituras, estudando o Novo Testamento dos seus dias, que para eles era o Antigo Testamento. Ele estudava. A segunda parte do seu tempo, Paulo gastava testemunhando, pregando a todos os que estavam ao seu redor, aos soldados, ao carcereiro, à guarda pretoriana, a todos que se apresentavam a ele não perdia oportunidade para pregar, para falar daquilo que Jesus tinha feito. A terceira coisa que Paulo fazia na prisão, mas ele gastava escrevendo, irmãos, escrevendo então as cartas às igrejas. Ele não perdia tempo, ele escrevia para todos os indivíduos. Ele escreveu a Timóteo, ele escreveu a Tito, ele escreveu a Filemão. Então ele passava escrevendo, pensando nas pessoas. E nessas cartas, Paulo falava sobre o Deus Pai, sobre o Deus Filho, sobre o Deus Espírito Santo, falava sobre a doutrina do pecado, a doutrina da justificação, e é uma bênção para nós hoje, igreja, termos a Bíblia e estudarmos então as cartas de Paulo. Ele gastava esse tempo na prisão, repito, escrevendo estas cartas, falando sobre a vida, sobre a morte, sobre o julgamento. Glória a Deus por esse homem. 13 a 14 epístolas foram escritos por ele no Novo Testamento. E ele tinha uma preocupação na prisão. Ele se preocupava lá na prisão. Veja que um homem na prisão produzia tudo isso. Imagine se ele tivesse solto, quanto que ele não ia fazer e escrever. Escrevendo então a Gálatas, que a carta, é o texto que nós lemos, quando ele estava escrevendo a Gálatas, então, ele pensou assim: como é que eu vou fazer o fechamento dessa carta? Como é que eu vou fazer a parte final? E quando ele estava chegando no final, ele queria provar para os leitores que ele, Paulo, ele era totalmente de Jesus. Ele queria no final da carta falar assim: olha, eu quero que eles entendam uma coisa, como que eu sou inteiramente de Jesus. Então
Ele queria dizer 100% de Jesus. Como você provaria, você, meu irmão, que você é 100% de Jesus? Como? Que prova você daria, então, para as pessoas ao seu redor que você é 100% de Jesus? Será que é vestindo uma camiseta? Será que é você fazendo muita doação aos pobres? Será que é você deixando de falar tanto palavrão ou alguma coisa da sua conduta? Como que você mostra para as pessoas que você é 100% de Jesus? Era isso que Paulo queria deixar na sua carta, no final da sua carta. Como ele ia fazer esse feixe? Então, assim como Jesus, muito observador, ele começou a olhar as coisas ao seu redor. Ele começou a olhar a espada do soldado de romano, e estava ali na espada do soldado de Roma uma marca, um logotipo, estava ali a marca de César. Quando ele olhava, então, o capacete do soldado tinha uma marca ali, a marca de César. Quando ele olhava, então, ali nas paredes ali dos corredores, tinha uma marca, tinha uma bandeira com o símbolo de César. Quando ele olhava, então, para o cadeado na prisão, tinha o símbolo ali, a marca de César. Tudo que ele olhava, então, ali, provava que aquela coisa tinha um dono, César. Aquela marca provava que aquelas pessoas, aquilo ali tinha um senhor que mandava, que era o dono daquilo. Logo veio então a iluminação e na mente e no coração de Paulo. Assim como essas marcas marcaram a sua origem, daquele que era o proprietário que pertencia a César, ele disse: eu trago em meu corpo, o quê? As marcas do Senhor Jesus. Logo veio essa ideia para ele escrever isso: eu trago em meu corpo, olha aqui a minha cicatriz. Ele podia mostrar as marcas, olha aqui a minha cicatriz, isso aqui eu recebi em Listra, quando ele foi lá apedrejado. Aí de repente ele tira a camisa, ele mostra outra cicatriz, que é essa aqui eu recebi em Derbe, quando eu pregava o Evangelho. Olha, essa outra aqui eu estive em Filipe, outra prisão que ele passou, açoites. Ninguém então me moleste, ninguém me perturbe, porque no meu corpo eu trago essas marcas. Sim, as marcas de Cristo. Ninguém mais tenha dúvida de quem eu pertenço. Espero que você não seja um agente secreto de Deus lá no seu trabalho, lá na sua escola. Que todos lá saibam de quem você é dono, de quem pertence. Você pertence a Jesus Cristo, amém? Você pertence a Ele. Cada cicatriz do apóstolo Paulo estava dizendo bem claro, bem em alta voz, então, com todas as letras que poderiam aparecer: eu pertenço a Jesus. Jesus. Só vejo uma coisa na minha vida: Jesus. Que eu possa refletir Jesus, e você possa cantar como aquele hino: eu pertenço a Jesus, eu sou de Jesus. Aleluia, aleluia. Paulo estava falando das marcas físicas, das cicatrizes, mas ele também tinha marcas espirituais que marcavam e provavam então para todo mundo que ele era realmente um crente em Jesus Cristo. Eu sou crente em Jesus Cristo, eu creio, eu sou um verdadeiro seguidor. Muitos crentes não têm as marcas físicas, as cicatrizes físicas. Mas eu lembro de uma história lá na Rússia, onde um pregador, um evangelista foi lá pregar, então na neve, então estava todos dentro ali, aquecidos, mas lá fora estava muito frio, muito frio. E aqueles povo começou a chegar, e aquele pastor lá na frente, sentado ali, aí os crentes foram chegando, e ele percebeu uma coisa: eles estavam com luvas nas mãos, luvas. E aí, ele logo perguntou para o pastor daí, ele falou: por que eles estão com essas luvas aí? Por que eles estão com essas luvas? Aí
O pastor falou: daqui a pouco você vai saber por quê. Aí depois que acabou o culto, então ele foi à porta e ele perguntou: por que você está com essas luvas? Aí o outro falou para ele assim: porque quando eles estavam aqui, muitos estavam aqui orando aqui dentro, trazendo as pessoas, muitos outros estavam lá fora, na neve, orando de joelhos. E você sabe que quando está muito frio, então as pontas começam a ficar duras e tal, e quando ele tirou a luva, então mostrou os dedos todos queimados, deles estarem orando ali pelas pessoas durante a perseguição, que não podia falar de Jesus, durante o comunismo na Rússia, então que não podia falar de Jesus, eles estavam lá orando, sem esmorecer. Então eles traziam em seu corpo as marcas da oração, as marcas do amor de Jesus. Coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã, existem marcas físicas. Muitas irmãs, acredito que não aqui nesta igreja, mas de repente um vizinho no bairro, ou perto de onde você mora, recebe açoites, o marido bate nela. E essa pessoa, então, ela recebe marcas no seu rosto, mas muito mais ainda, marcas emocionais, marcas espirituais. E isso é terrível. Mas nós precisamos ter as marcas de Cristo. Sem demorar muito, eu quero falar esta manhã sobre 4 marcas. 4 marcas que um crente, um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo precisa ter em sua vida. Que marcas são estas? Vamos ver então. A primeira marca, sem a qual eu não quero nem ouvir as outras, sem essa primeira. Eu nem preciso ouvir mais nada. Que pode me apresentar que é pastor, que é missionário, que é apóstolo, que é profeta, que é diácono, qualquer um. Pode se apresentar, professor de seminário, etc. Mas a primeira marca que ela tem que ter na vida dela, sem o qual não acontece as outras, é a seguinte: a marca da conversão. A marca da conversão. Veja que eu não estou dizendo você ser membro da igreja, você ser membro de uma igreja. A gente que é pastor, a gente batizou muita gente, mas também já desligou alguns, infelizmente, porque a gente achava que tinha se convertido, achava que tinha entendido, achava que era um crente, mas daqui a pouco desiste. A marca que não é de ser membro da igreja, a marca é que ele tem que ser um convertido a Jesus. Infelizmente, muitos que são membros, mas não são convertidos. Nicodemos, por exemplo, era um homem que teve um encontro com Jesus. Vocês lembram dessa história? Nicodemos era um homem religioso, e Jesus disse para ele: necessário vos é nascer o quê? De novo. Necessário é nascer de novo. Nicodemos pertencia à corte mais nobre de Israel, conhecia bastante das escrituras, era um homem religioso, era um homem batizado segundo os ritos judaicos, mas ele não era convertido, não era. Paulo experimentou a conversão e tinha certeza da sua salvação, pois ele disse então o seguinte, em 2 Timóteo 1:12, ele falou assim: eu sei em quem tenho crido. Quem sabe o resto? E sei que é poderoso, meu tesouro, até o dia final. Mas ele disse: eu sei em quem tenho o quê? Crido. Então ele era realmente um crente, porque ele pôde dizer: olha, eu sei. O crente sabe de quem ele pertence. Ah, meu irmão, você pode dizer isso? Você pode dizer isso nos momentos mais difíceis, dar o seu testemunho onde Deus te dá uma oportunidade para falar e você se cala, mas fale. Eu sei a quem eu pertenço, eu sei em quem tenho crido. É uma coisa saber algo sobre a pessoa, é bem outra conhecer aquela pessoa. Muita gente conhece sobre Jesus, sobre a igreja, sobre o evangelho, mas poucos realmente sabem de fato quem é. Sabem da Bíblia, conhecem a respeito de Deus,
mas não conhece o Deus nem a Jesus na intimidade. Este tem sido o grande desafio da igreja de hoje. Fazer as pessoas realmente terem intimidade com o Pai. Pertencerem, conhecerem mesmo quem é Jesus. Perguntaram um dia a um grande missiólogo, o criador, o fundador do fundamentalismo americano, Mel Trotter. Perguntaram para Mel Trotter o seguinte: como que você sabe que está salvo? Como você sabe que é um crente? Aí ele falou, eu sei, porque lá eu sei tudo o que aconteceu. Eu estava lá quando aconteceu, no dia da minha conversão. Ele tinha convicção e ele sabia quem ele era. Outro, Sir James Simpson, falou também o seguinte: perguntaram para ele, um grande professor, um grande sábio, Simpson, os alunos perguntaram para ele: professor, qual foi a sua maior descoberta? De todas as descobertas que você já teve na sua vida, qual foi a maior? E ele disse: quando eu descobri que eu era um pecador e que Jesus é o meu Salvador. Essa foi a maior descoberta da minha vida, da minha alma, que dividiu a minha vida em dois, antes e depois de Jesus. Assim é um verdadeiro crente. Ele tem a marca da conversão, sabe quem é, o antes e depois. Como você pode saber que é salvo? Como você pode saber que é salvo? Primeiro, João escreveu a sua primeira carta 5,13, 1 João 5,13 diz: escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. A teologia joanina também é maravilhosa, mas há duas palavras que ele usa, dois verbos: crer e receber. Então, se você creu em Jesus Cristo, acredita nele e convidou-o para entrar no seu coração, recebo a Jesus, recebo a palavra, abro o meu coração, você vai receber, porque Jesus disse: quem pede, o quê? Recebe. Então você pediu, Deus, entra. Como nós sabemos que você é crente ou não? Primeiro, pelo testemunho do Espírito Santo em mim. Como é que a gente sabe? Pelo testemunho do Espírito Santo em mim. Em mim. Muita gente está fiscalizando o vizinho, né? Hoje o mundo das redes sociais, nada escapa de ninguém. Todo mundo quer descobrir, quer saber do outro, o vizinho, né? Quer ver a vida dos outros, falando, comentando, mas falta muitas vezes a gente olhar para si mesmo. O desafio hoje é o do espelho, olhar para si mesmo. Eu realmente sou convertido? Eu realmente testemunho do Espírito Santo? O que o Espírito Santo está fazendo na minha vida? Ele está trabalhando? Paulo aos Romanos capítulo 8, verso 16 diz: o próprio Espírito, puder colocar, Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito, Espírito de Deus, testemunha com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então é um testemunho, ele confirma, eu tenho a comunhão, eu sinto o Espírito Santo, é um sentimento, você sente que está com poder, está cheio do Espírito, eu sinto ele dentro de mim. Você é um filho de Deus? Se você é um filho de Deus, você não pode fazer isso. É o Espírito Santo que dá esse discernimento para você. Você está lá, aí vem uma tentação, vem algo para você se aproveitar de algo, aí o Espírito Santo fala assim: você é um crente em Jesus Cristo? Você é um convertido a Jesus Cristo? É lícito você fazer isso? É certo você fazer isso? Quem faz isso? É o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que estar cheio. E uma da evidência que você é crente é esse Espírito Santo falando. Mas o diabo põe em dúvida. O Espírito Santo te dá certeza. Eu quero esse Espírito Santo. Segunda evidência que você é convertido, pelas atitudes que mudaram na sua vida. A vida tem mudado? Ou é igual? Sempre foi assim? Tem coisas que você não muda? Tem gente que fala assim: esse tipo de coisa eu não mudo.
Mas se você é um crente convertido, tem que mudar algumas coisas. O Espírito Santo tem o poder para mudar, antes e depois de convertido. Paulo falando aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios 5,17, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, esse é fabuloso, né? Se alguém está em Cristo, vocês, nova criatura é, as coisas antigas, aliás, no passado, eis que tudo se fez novo. São várias versões, né? Eu gosto dessa aqui, ó. As coisas antigas já passaram, e surgiram coisas novas todas as coisas. Esta é a mudança mais radical do mundo, a mudança mais radical do mundo é essa, é a mudança do crente. Se você tem mudado, é sinal que você é um convertido. Se as coisas não estão mudando, é porque você não se converteu ainda. A pessoa era um bêbado, era um vagabundo, era um imoral, e ele se encontra com Jesus e tem uma mudança radical. Algumas mudanças são paulativas, mas algumas são radicais. As coisas que eu amava, agora eu odeio. As coisas que eu considerava certas, gostosas, prazerosas, agora não me fazem mais prazer. Eu tenho prazer em outras coisas, as coisas santas de Deus. Terceira evidência que você é convertido: pelos frutos nós sabemos que você é convertido, disse Jesus em Mateus capítulo 7, 20. Mateus 7,20, semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão, serão conhecidos. Quais são os seus frutos, irmãos, lá na sua família? O que você está produzindo? Isso é muito importante, muito sério inclusive, é muito forte isso que Jesus falou. Será cortada? Ninguém quer ser cortado, tirado, excluído, deixado de lado, abandonado, ninguém. Mas isso pode acontecer se a gente não produzir os frutos do Espírito, se a gente não for um verdadeiro convertido. Então Paulo fala assim: eu carrego, eu trago, eu exibo a marca da conversão. Primeira marca, essa manhã, a marca da conversão. Eu mostro, pelo Espírito Santo, pelos frutos, pela mudança, eu mostro que eu sou um convertido. Segunda marca desta manhã, primeira marca da conversão. Segunda marca dessa manhã é a marca da consagração. Faz toda a diferença, irmãos, a consagração. Um crente, uma mulher, um jovem consagrado, um homem consagrado ao Senhor, faz toda a diferença. Esta é a razão pelas quais nossas igrejas não têm muito poder em nossos dias, não estão crescendo. É o grande desafio de todos nós. As cidades estão perdidas, irmãos, cada vez mais perdidas. Eu não conheço tanto esse bairro aqui, eu moro na Tijuca, mas eu tenho quase certeza que esse bairro aqui tem muitas coisas, e muita gente perdida espiritualmente. Eles não são um povo consagrado. Se todos os crentes do Brasil, os batistas, fossem mais consagrados, já dava para sentir melhor o sal da terra e a luz do mundo no nosso Brasil. Nós teríamos menos jogo do bicho, jogos de azar, menos carnaval, menos motéis, menos bares, menos. Se realmente esse povo se consagrasse ao Senhor. Nunca tivemos visto na história tanta corrupção, né? Todos os anos parece que não muda o Brasil. Não vai dar certo, volta para trás. Quando estica, erra. Quando você pensa que está tudo certo, tem uma denúncia aí, está tudo errado. 7 a cada 10 cidades no Brasil tem desvio de verbas públicas. Como é que vai mudar um país desse, irmãos? Tanta mentira, e agora é o tempo da fake news. Falam assim, descaradamente, dados que não existem, coisas que não são verdade. Falam, e aí nós temos que ter um discernimento enorme. Mas como se não formos consagrados? Como mudar o Brasil se nós tivermos professores, policiais, juízes, políticos,
e crentes, pastores consagrados. Como? Não tem como. Onde está o sal da terra e a luz do mundo, irmão? Onde? Tantas coisas erradas. Meu Deus, proteja os nossos filhos. Amém? Você pode orar por mim, comigo? Proteja os nossos filhos. Só vocês. Proteja os nossos filhos, Senhor. Esse mundo terrível, o Brasil. Agora, como vamos mudar? Tendo a marca da consagração. Nos primeiros séculos, quando os incrédulos olhavam para os crentes, eles tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Olha, aqueles lá, eles são crentes mesmo, eles estão com, eles parecem com Jesus, eles falam como Jesus, eles saem falar, eles testemunham, eles vendem as suas propriedades e dão para os pobres, eles ajudam uns aos outros, se amam. Eles têm uma marca da consagração. Hoje, quando olhamos para certos crentes, temos a impressão de que eles estão com a marca do pecado, a marca do diabo, a marca do mundo. E nós temos que tirar essa marca. Eu estava certa vez num restaurante, irmão, e nas convenções, a gente que vai às convenções, eu vou todo ano na convenção brasileira, e lá a gente se reúne com os pastores, é tão gostoso, pastores, amigos e tal. A gente vai nos restaurantes depois, no final do dia, comer junto, é tão gostoso. E numa daquelas reuniões dos pastores, um monte de pastor falando de igreja, um monte de bênção, um monte de coisa, aí vem então o garçom. Nunca esqueço dessa ilustração, porque eu vivi isso. Então veio o garçom, e quando ele esticou a mão para dar o cardápio, ele estava assim, com a blusa levantada, aí tinha uma tatuagem enorme. E eu logo olhei para aquela tatuagem, e eu estava naquela época com uma veia evangelística, eu estava cheio, consagrado, digamos assim, não que eu não esteja agora, mas eu estava lá assim, aquela coisa, e quando ele esticou o braço assim, eu acho que eu tinha até pregado alguma coisa sobre a marca de Cristo, aí quando ele esticou o braço eu vi a tatuagem, e eu virei para ele, olhei para ele e falei assim, que tatuagem maneira. Quando eu falei isso, ele se espantou, porque ele viu que era uma roda de pastores, e os próprios pastores que estavam ali comigo também se espantaram com o meu comentário. Aí eu chamei a atenção, a mesa toda olhou, aí eu virei para ele e falei assim, olha, aí ele se espantou, eu falei para ele, olha, eu também tenho uma tatuagem. Aí ele se espantou mais ainda, e os pastores, aonde você tem tatuagem? Aonde? Eu falei, calma, a minha tatuagem eu não posso mostrar. Aí eles ficaram mais preocupados ainda. Onde é a tua tatuagem? Aí eu falei assim, não, calma. A minha tatuagem é o seguinte, a sua você pode tirar. Com laser você pode tirar a tua tatuagem. Agora a tatuagem que eu tenho eu não posso mais tirar. Porque ela foi cravada, ela foi desenhada, ela foi colocada no meu coração. É a marca de Jesus. Amém, irmãos? Falei para ele isso. E aí comecei ali a ter uma conversa. Você veja como é que faz a ponte. Você faz uma ponte de evangelismo com as pessoas do mundo. Você chama a atenção dela, você ganha, depois você fala. O que ele fez com aquela palavra, eu não sei. Mas os pastores ficaram olhando e falaram, você, eu falei, é assim que faz. Não custa nada. Uma ideia vem, o Espírito Santo vem, você fala, testemunha. Aí, não, todo mundo vai ficar quietinho, ninguém precisa saber que a gente é pastor, que às vezes conta uma piadinha ou outra ali. Não, vamos falar de Jesus. Então existe essa marca, irmãos. Jesus, ele fazia isso, ele observava a vida dos crentes do primeiro século. Gandhi disse, eu seria um crente hoje se não fosse o péssimo exemplo dos cristãos hoje. Gandhi falou isso. Ele observava a vida dos crentes durante 10 anos e ele desistiu de observar lá na Inglaterra a vida dos crentes, quando ele estava estudando. Se ele tivesse encontrado pelo menos um crente consagrado, quem sabe na Índia, a Índia seria outro país com um grande evangelista ou crente. Quem sabe a Índia seria outro, se ele encontrasse um crente consagrado que dava o testemunho. Jesus está examinando a gente todo dia, Ele está olhando aqui, vendo quem é consagrado mesmo e quem não é. Quem fala do meu amor, quem não fala. O que Ele pode dizer de você esta manhã? Você está limpo, consagrado? Você está limpa, minha irmã, consagrada ao Senhor, jovem? Ou você está carregado com alguma coisa que está impedindo a tua consagração?
Consagração é vida no altar. Irmãos, eu tinha tanta coisa para falar, por causa do tempo eu vou passar aqui para outro. Essa palavra, então, essa marca é muito importante. Mas existe uma outra marca, irmãos. Terceira marca, vamos passar para a terceira. A marca também, uma mais importante que a outra. A primeira é da conversão, a segunda é da consagração. E a terceira marca esta manhã é o seguinte, que eu gosto muito, é a marca da constância. Nós precisamos ter essa marca da constância. Alguém aqui falou no culto, o pastor que falou que tem um irmão, 40 anos. Nós temos irmãos dessa envergadura. Está aqui? Chegou agora? Está na igreja já há 40 anos. Olha a constância. Temos que aprender muito com essa gente. Desculpa falar assim, com esses irmãos consagrados. Meus irmãos, se vocês que querem saber uma das coisas que podem dar úlcera para o pastor, é uma coisa que quebra o coração de um pastor, é uma igreja ou um crente com falta de constância. A falta de constância de certos crentes, e às vezes até mesmo de certos líderes, incrível, certos líderes, ele vem de manhã, não vem à noite, ele entra para a EBD, fica ali 2 meses, sai, ele se empolga com o coral, eu vou cantar nesse coral, e vai, começa os ensaios, chega na segunda apresentação, para de vir. Começa a dar o dízimo, chega o momento, para. 1 mês sim, 2 meses não, é inconstante. Entra na escala de serviço e chega lá, falta. Pede para mudar, transfere, muda, me muda. A falta de constância do brasileiro, isso parece que é até cultural, mas nós crentes temos que mudar isso. Precisamos aprendermos com Deus a importância da constância. Há uma diferença no comportamento do europeu, do latino, é verdade, do americano. Na Europa, por exemplo, o camarada demora para tomar uma decisão, mas quando ele toma a decisão é para valer, ele morre com ela. Nós latinos, pelo contrário, olha, eu estou lá, mas pode contar comigo, eu vou, hein? Pode contar, me coloca lá, eu vou estar lá tal hora, pode dar certeza, chega na hora, o caboclo não vai, ele falta, e não aparece mesmo, e nem fala nada, nem avisa, começa a campanha, ele promete ajudar na campanha, dá o nome, mas não ajuda. Constância, irmão, essa palavra, é da palavra, é honradez, nós crentes temos que ser firmes nisso. Honra. Se tem um filhinho, ele fica em casa. Se tem um filhinho, a esposa fica em casa para cuidar do filhinho. Aí o marido, em vez de vir para a igreja, fala, não, vou ficar acompanhando, vou ficar aqui cuidando junto com a minha esposa. Espera aí, a mãe não é suficiente? A mãe cuida, você vai para a igreja, vai lá e ora, de joelhos, para que a sua família seja consagrada. Ora pela sua esposa, pelo seu filho, mas não fique em casa. Essa palavra, irmãos, constância, poderia também ser usado como sinônimo da palavra fidelidade. Fidelidade. Deus é fiel, a gente fala, né? Deus é fiel. E Ele nos ensina também essa marca importante da fidelidade. Um bom crente não vem apenas no domingo e falta 3. Ele está firme ali. Ele está servindo ao Senhor. Eu estou vendo aqui como que os irmãos aqui, desde que eu entrei ali a recepção, a irmã lá atrás na secretaria, o pessoal do louvor já estava ensaiando, o pessoal do som, todo mundo preparado. Que beleza, irmão, é isso. Essa fidelidade dos irmãos de servir ao Senhor com alegria. Fidelidade. Um bom crente não vem apenas no domingo, não vem somente nas reuniões especiais. É um crente natalino, um crente de final de ano, um crente de casamento. Não, mas é um crente fiel. Eu termino essa terceira parte com uma ilustração que eu acho sensacional. Um surdo, aqui tem ministério de surdos? Ainda não, né? Na minha igreja a gente começou lá uns 2 anos, a igreja teve que investir, né? O intérprete,
Tem que investir. Primeiro os professores, para o pessoal da igreja aprender. Hoje já tem lá, os irmãos, os alunos já estão interpretando lá, graças a Deus. Mas o surdo começou a frequentar uma igreja, e lá não tinha intérprete. Essa igreja não tinha intérprete. E ninguém se comunicava com ele. Ele vinha e ninguém falava com ele. É difícil mesmo. Mas ele vinha todos os cultos. Ele vinha. Manhã, noite, quarta-feira, EBD, ele estava lá. E uma mulher então chegou para ele e disse: mas por que você vem em todos os cultos? Por que você está aqui? Por que você vem em todos os cultos? Você não ouve nenhuma palavra, você não ouve o solo do cantor, muito bonito aqui, uma voz maravilhosa, você não consegue ouvir. Que adianta você vir todos os cultos? Sabe o que ele respondeu? Não sei se ele escreveu, ele respondeu: é verdade, ele disse, eu não ouço nenhuma música, nenhum som, nada, não ouço, nenhuma palavra, mas eu venho aqui, olha o que ele respondeu, mas eu venho aqui para que todos saibam. Eu venho aqui para que todos saibam de que lado que eu estou. Olha que sabedoria. É como se aquele tapa na boca da irmã que falou, perguntou isso, né? Eu venho aqui para mostrar para todo mundo de que lado eu estou. Estou do lado de Jesus. Não do lado do diabo e nem do lado da senhora. Misericórdia. Parece-me que pela maneira que alguns crentes atuam e ficam algumas coisas de lado, do jeito que alguns crentes atuam, a gente percebe de que lado que ela está. Será que está do lado de Deus? Será que está do lado da constância e da fidelidade? Jesus disse: quem não está comigo, não ajunta o que? Espalha. Então de que lado você está? Quem está comigo? Quem está comigo tem a marca da constância. Apocalipse 2:10 diz: seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Mateus 25:21, Jesus diz, e o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você gostaria de ouvir isso? Eu gostaria. Você vai ouvir isso de Jesus? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei você sobre o muito. Isso você quer, né? Isso a gente quer. Senhor, Deus, botarei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Então, irmão, ser fiel até a morte. Fiel, fidelidade, constância. Tem essa marca na sua vida, meu irmão, minha irmã. A marca da constância. E por último, para a hora, né? BD. Por último, a marca da comunicação. Comunicação, esse é o segredo de hoje, né, irmãos? A comunicação. Um bom crente se comunica. Uma boa igreja se comunica com o bairro. Se comunica com o crente, comunicação interna. Todos estão unidos, sabendo, unidade. Os irmãos têm um boletim maravilhoso, né? Isso. Comunicação interna. E a comunicação externa? Está acontecendo? Precisa estar acontecendo. A comunicação. O segredo hoje é a comunicação. Como que o crente se comunica? Ele fala com Deus através da oração. E Deus fala com ele através do quê? Da palavra. Púlpito, EBD, devocional. Você também falando. Deus fala com o crente através de várias formas. A grande negligência hoje é a falta de oração, sim. Grande problema das igrejas. As igrejas que mais crescem, eu vi que os irmãos estão com um relógio de oração, né? Que bom. As igrejas que mais crescem, têm no seu DNA a comunicação. De todos os aspectos, principalmente a oração. A comunicação com Deus. A grande negligência é a falta de oração. Sabemos do poder da oração. Sabemos que a oração move a mão de Deus. Sim. Que a oração é a chave para abrir uma porta.
está fechada. É a oração. Não é o esforço humano, não é o intelecto, não é pela força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você está buscando o Espírito Santo através da oração? A oração muda, irmãos, a circunstância. A oração muda vidas. A oração muda as coisas. Muda. Se não tem dinheiro, não vamos construir. Eu ouvi muito isso lá da minha igreja, que eu sou pastor. Eu ouvi muito isso. É a mente, na mente. A gente tem que crer que nós somos uma igreja relevante, uma igreja com potencial. Nós não somos uma igreja pequena, nem de bairro. Nós somos uma igreja de Jesus Cristo. Nós temos esse poder. Não importa o tamanho, não importa o local. A oração muda as coisas. É com a oração. Jesus orou por nós no céu e ainda ora por nós hoje. Ele só está esperando ouvir a tua voz. Ele só está esperando a igreja se ajoelhar. Ele está esperando você nas reuniões de segunda-feira das mulheres, nas reuniões das quartas-feiras, nas convocações de vigília. E Jesus está aqui esperando. Mas cadê você? Cadê a comunicação? Ele viveu 33 anos sobre a face da terra. Jesus orou do berço até a cruz. Na cruz ele orou. Ele orou, teve a vida toda de oração. Na terra ele viveu uma vida perfeita e ainda assim, Jesus, Filho de Deus, viveu uma vida perfeita na ótica do Espírito Santo. Ele tinha tudo, poder, e mesmo assim ele se ajoelhava para orar ao Pai. Era constante na vida dele. Ele tinha, todo o poder foi dado a ele no céu e na terra, e mesmo assim ele orava, se ajoelhava ao Pai. O nosso corpo precisa de pão, o nosso pão, a palavra do Senhor. Então esse é alimento poderoso, irmãos. E olha, tem que fazer um acordo sério com Deus. Eu levei vários anos a minha igreja a fazer a leitura bíblica. E sempre quando chegava no final do ano, a gente dava o certificado e poucas pessoas recebiam o certificado. E eu falei, vamos orar juntos, vamos ler juntos. E eu falei uns anos atrás, mesmo que a igreja não faça, eu vou fazer a minha. E toda semana eu falava o texto que eu tinha lido, que eu tinha falado. E realmente, irmãos, dá um alimento, dá uma vitalidade no seu dia, você lê a Bíblia todo dia, dá uma vitalidade. O Espírito Santo vai lembrando de você, você está na rua, está na padaria, bateu o carro, aconteceu alguma coisa no teu trabalho, vem então essa palavra de sabedoria da leitura que você fez. Se você não tem esse alimento diariamente, não é só o púlpito, hoje as igrejas só confiam, ficam satisfeitas só com o sermão de domingo do pastor, tá bom. É só que chega na segunda-feira e esqueceu tudo. Não, constância no alimento, nessa comunicação com o Pai, na Bíblia, oração mais Bíblia, são o alimento e a bebida das nossas almas. O corpo precisa de vitamina, suplemento, né? Proteína, minerais, tudo isso aí a gente precisa. E a alma? Se alimenta como? Com essa comunicação. Então, essa marca tem que ter na nossa vida, da leitura da palavra, da oração, para que você seja um crente em Jesus Cristo. Concluindo esta manhã, querida igreja, amados irmãos da Segunda Batista do Rio, eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta, eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo? 4 marcas de um crente em Jesus Cristo. Você tem essas marcas? A marca da conversão? Será que eu tenho aqui alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Ou assistindo em casa? Você que está nos assistindo. Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo mesmo? Ou você é apenas um membro de igreja? Não seja somente um membro da igreja. Seja um crente. Seja um convertido. Verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Eu quero mudar, pastor.
Então você precisa da conversão. Eu quero deixar Deus transformar a minha vida. Você precisa da conversão. Eu quero me batizar. Eu já entendi. Eu quero uma mudança mesmo. Eu quero mostrar que eu morri para o mundo e estou vivo para Cristo. Amém, queridos irmãos? Eu quero mostrar. É uma marca. Eu mostro para todo mundo. Segunda marca, a marca da consagração. Eu quero deixar Deus me curar, tirar os meus pecados, me lavar. Eu tenho feridas. Todo mundo tem. Eu tenho algumas dificuldades. Eu tenho algumas manias. Eu tenho alguns vícios. Isso é normal na vida de qualquer ser humano. Mas eu quero ser um crente 100% consagrado a Jesus. Quantos nesta manhã querem fazer essa oração nesse momento? Terceira, a marca da constância. Não desistir, não deixar, ficar firme. Eu quero mais compromisso com Jesus. Eu quero ser um crente que participa mais, que ajuda mais a obra de Deus. Eu quero ser fiel. E vimos nessa manhã a marca da comunicação. Eu estou precisando de mais Bíblia. Eu estou precisando orar mais. Eu tenho que fazer esse compromisso. Eu quero ter essa marca. Então eu quero perguntar nessa manhã, encerrando essa manhã. Não sei se o grupo vai cantar, vai louvar aqui no final, mas eu queria terminar perguntando para você. Quais destas marcas você mais está precisando desta manhã? Baixe sua cabeça agora e ore ao Senhor com toda a sua franqueza, com todo o seu coração. Você tem essas marcas de Jesus em sua vida? Qual é a que você mais precisa? Ah, pastor, de todas. Então ore para Deus. Deus, me dá essas marcas, todas essas que o pastor falou, me dá para mim. Eu quero viver isso. Eu já vivo isso. Graças a Deus, tem muitos que já vivem essas marcas, mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mostrar mesmo. Eu quero que as pessoas vejam na minha vida essas marcas. Eu quero influenciar outro. Então faça essa oração. Deus, aumenta esse poder na minha vida. As marcas de Cristo. As marcas de Jesus. Você quer tomar alguma decisão nessa manhã? Você é livre. É você e Deus agora. Ore ao Senhor. Ore com sinceridade. Toda a sua sinceridade. Existe alguém que está decidindo esta manhã pela marca da conversão? Não é dessa igreja, ouviu essa palavra e quer que Jesus mude tudo? Eu apelo ao seu coração, para que você entregue hoje a sua vida a Jesus. Existem crentes aqui que querem ter as suas vidas consagradas, quer tirar coisas erradas. Eu convido você essa manhã, meu irmão, a deixar de lado tudo que te atrapalha, todo o pecado, e se consagrar ao Senhor totalmente. Ó Deus, nesta manhã, eu te agradeço por essa oportunidade de estar falando essa mensagem que toca tanto ao meu coração, que eu tento viver ela a cada dia, mais e mais Jesus, a marca de Jesus, como o apóstolo Paulo fazia, Senhor. Ajuda-me a ter as marcas de Jesus, essas 4 que vimos nesta manhã, tão importantes. Ajuda-me, Senhor, e abençoa cada irmão que está se decidindo agora por uma dessas marcas, ou por completo, ó Deus, que o Senhor encontre aqui nesta igreja, toda a liderança, todos da igreja, que o Senhor encontre esta igreja consagrada, que o Senhor encontre nessa igreja crentes fiéis, que o Senhor encontre nessa igreja crentes, ó Pai, com constância, que oram, que leem a palavra, que amam a Jesus. Eu sei que o Senhor vai trazer grandes bênçãos para essa igreja. Muito obrigado por esta manhã. Nós oramos agradecidos no santo e glorioso nome do Senhor Jesus. E todo mundo diz...